Nós temos, por exemplo, aqui um congresso interamericano de filosofia, onde se discute pensamento crítico, e o número de afrodescendentes, a baixa participação de afrodescendentes em um espaço como esse. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas relações raciais no Brasil. Qual a sua opinião sobre essa desigualdade? Bom, eu considero que a sociedade brasileira é uma sociedade oligárquica, hierárquica, vertical, autoritária e excludente, racista, né? E que o racismo se esconde sob várias formas, desde o paternalismo até, pura e simplesmente, fazer de conta que as diferenças étnicas não existem. Então, a isso nós temos que acrescentar a divisão das classes sociais. E o fato de que, no caso dos afrodescendentes, né, a maioria esmagadora pertence à classe trabalhadora e, no interior da classe trabalhadora, aos estratos mais pobres da classe trabalhadora. Então, é um sistema violento de discriminação econômica, discriminação social, discriminação cultural e que aparece nestas ocasiões. Nas ocasiões em que eu tenho um amigo norte-americano que veio do período das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. E um dia ele foi a uma palestra que eu estava dando na USP e na saída ele fez uma observação muito interessante e que me pegou assim pelo estômago, pelo fato de eu nunca ter me dado conta disso. Ele me disse, sala branquinha, não? Então, eu não tinha me dado conta de como no meu cotidiano, e eu, com esta pele, não tinha me dado conta de como isso opera. Porque isso está tão profundo nas nossas mentes e nos nossos corações que a gente não percebe mais. E trata isso como se fosse... Você tem o mar, o céu, o sol, a floresta, a lua e os negros fora. E faz parte da natureza, é do mundo da natureza a discriminação. Então, as lutas, né, contra a desigualdade racial, que eu acho que tem se desenvolvido muito nos últimos governos, né? Eu participei aqui em Salvador justamente de um seminário sobre a questão das lutas contra a desigualdade racial por parte do governo federal e acho que é possível avançar, mas andamos ainda muito pouco num país tão profundamente racista como é o nosso. Eu trabalhei, enquanto secretária de Cultura em São Paulo, eu trabalhei muito a ideia da cidadania cultural. E a cidadania cultural é entendida como não só o direito de ter acesso à cultura, mas o direito de produzir cultura. E de entender a cultura no sentido amplo, que não são apenas as 7 belas artes, mas todas as formas de expressão simbólica, né? E nessa linha, nós fizemos um trabalho muito grande com as periferias de São Paulo, como a partir da ideia de o que é que em cada região, em cada periferia, se entendia por cultura, se entendia por manifestação cultural e se reivindicava como expressão cultural. Então nós fizemos um trabalho sistemático, através das casas de cultura e das oficinas de cultura, para que não houvesse em instante nenhum a ideia de que o centro levava a cultura à periferia. A ideia era de que a periferia produz a sua cultura, mas que você só engrandece uma cidade, só engrandece um país, se essas duas produções puderem se encontrar, se articular e uma transformar a outra. Então, a ideia é, você não leva uma para a outra, você não impõe modelos e não impõe padrões, mas você produz o encontro. Porque o encontro enriquece, transforma e modifica o olhar que a periferia tem do centro e o centro tem da periferia, a ponto da gente poder excluir essa divisão. E dizer essa divisão é uma divisão imposta socialmente, imposta economicamente, e nós vamos culturalmente lutar contra ela.
Estamos num momento de muita contradição. E eu vou tentar explorar isso na minha fala amanhã, porque num primeiro nível, as redes sociais e todas essas formas de expressão se livram do monopólio da grande mídia e produzem uma outra forma de sociabilidade e de comunicação. Só que isso está conectado a um sistema planetário de vigilância e de controle. Então, é preciso pensar que aquilo que pode haver de libertador, de libertário, de democrático, num primeiro nível, pode ser destruído pelo controle, pela manipulação que a vigilância planetária exerce através de 3 organismos, 2 nos Estados Unidos e 1 no Japão. E o caso do Snowden está aí para dizer que a gente não está mentindo. Muito obrigado.